Bom, é importante você entender que todos esses fenômenos, essas pautas neomarxistas, racismo, feminismo, transgenderismo, movimento LGBTQXYZ, todos esses movimentos, eles partem de uma premissa legítima e daí a deturpam com um objetivo ideológico. Então, por exemplo, feminismo. Vamos falar aqui de feminismo. Qual é a premissa legítima que todas as pessoas de bem vão concordar? Mulheres são tão capazes quanto homens. Mulheres, não necessariamente fisicamente, porque certamente, em geral, não são, né? Mas mulheres são tão capazes de desempenhar funções, em geral, na sociedade, quanto homens. Sei lá, a maior primeira-ministra dos últimos anos da Inglaterra foi Margaret Thatcher, maravilhosa, né? Um espetáculo, provou isso para o mundo inteiro, uma verdadeira mulher empoderada. Agora, quando você começa a dizer, isso é uma premissa legítima, aí você transforma a premissa legítima e deturpa ela para dizer mulheres são iguais a homens, ou, pior, mulheres são melhores do que homens e a gente precisa botar as mulheres mais fortes do que os homens para compensar essa estrutura do patriarcado. Isso é absolutamente falso, né? Qualquer um que já foi casado ou é casado sabe que mulheres são radicalmente diferentes de homens. Sim. Qualquer um que tem um filho menino e uma filha menina sabe que eles são naturalmente diferentes, né? Aqui pode falar palavrão, então menino é merdeiro. Menino é merdeiro por natureza. Você deixa... As minhas filhas aqui, eu tenho 2 filhas. Eu sou mãe de menino, mas tenho uma neta. Olha só, então você pensa o seguinte. Menina, você deixa ela brincando aqui, elas ficam brincando de princesa, se vestem de princesa, uma coisa linda. Você deixa 3 meninos de 6 anos brincando juntos, você taca fogo na tua casa. Entendeu? Porque menino é assim, e é importante que seja, e tem um motivo para que a gente seja assim. O Jordan Peterson fala muito sobre isso. Então... para quem não sabe, Jordan Peterson é um psicólogo famoso, americano, muito bom, uma celebridade. Mas, então, todos esses movimentos, eles são deturpações. A mesma coisa, racismo. Você fala, bom, claro que houve discriminação, você vai negar que houve discriminação racial, principalmente aqui dentro dos Estados Unidos. No Brasil, a situação é um pouco mais complexa. O professor Paulo Cruz, de quem eu discordo hoje em dia quase tudo, no que diz respeito à política, mas no tema de racismo ele é talvez uma das maiores autoridades no tema. Ele explica bem a diferença, o tipo de racismo que você tem no Brasil é diferente do tipo do racismo que você tem nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o Brasil não passou por uma segregação racial como os Estados Unidos passaram nos Estados do Sul. Tem uma razão histórica essa segregação racial nos Estados Unidos, mas ainda assim, a gente está falando de um movimento que começou a ser revertido na década de 60. Na verdade, na década de 50, até o movimento dos direitos civis, na década de 60, a conseguir o Civil Rights Act. E de lá para cá, as novas gerações haviam superado a questão do racismo até a entrada de Barack Obama. E isso é algo que eu explico muito claramente no meu curso. Como os americanos enxergavam que a questão do racismo tinha sido superada até o governo Obama, a ponto de 90 e tantos % dos americanos se dizerem dispostos a eleger um presidente negro, e elegeram, né? E, no entanto, esse problema voltou a ser uma questão muito forte nos últimos 5, 6 anos, talvez 10 anos. E ainda assim, e você vai passando todas essas pautas, por exemplo, de direitos LGBTQ, XYZ, você vai falando assim, ora, você tem um ponto aqui mais ou menos de consenso, você é a favor de que as pessoas possam ser gays ou tenham seus comportamentos sexuais e tudo mais, talvez tenham as suas uniões estáveis, que é uma coisa diferente do casamento, mas tenham a sua união estável. Se 2 homossexuais querem conviver e querem partilhar os seus bens e querem partilhar de uma vida e se amam, que coisa maravilhosa, sejam felizes. Aí você transforma isso já começa a entrar no âmbito do casamento. Casamento é um sacramento religioso. Como é que você quer impor, através do Estado, algo num sacramento religioso, né? O Estado simplesmente reconhece o sacramento religioso de forma civil, mas o sacramento é religioso. Então, como é que você começa a invadir isso? Você repare que cada um... Aí você vai ao outro extremo, que é o transgenderismo, que não tem nada a ver com gay. Não tem nada a ver com gay.
que é você reconhecer que uma pessoa que está passando por um problema se reconhece como de outro gênero. Eu não consigo entender isso. Isso é uma coisa que é quase proibida de dizer hoje em dia. Eu tenho certeza que vai gerar revolta eu dizer isso. Mas uma pessoa que está passando por uma situação onde ela não se entende como do seu gênero, ela precisa de tratamento. E não é tratamento hormonal. E você vai além e começa a ir para crianças. E dizer que crianças que podem decidir os seus gêneros. Mas a criança não sabe nem o que é gênero. E no meu curso eu mostro, por exemplo, como que na Califórnia você está ensinando isso para as crianças. E aqui na Flórida também um pouquinho, mas na Califórnia você está ensinando isso abertamente. Tem um vídeo no meu canal que eu mostro isso, abertamente a crianças no jardim de infância. Então todos esses fenômenos são deturpações de pautas legítimas, de reclamações legítimas, de pedidos legítimos, mas são deturpados. E por que eles são deturpados? São deturpados com um objetivo claro, o objetivo de criar conflitos entre o maior número de classes possível. O marxismo, na sua origem, era o conflito entre a classe burguesa e a classe operária. Mas o neomarxismo, o marxismo pós-moderno, o marxismo pós-68, ele não é isso. Ele é o conflito entre o máximo de grupos na sociedade para que você possa finalmente destruir a superestrutura e chegar à revolução que você quer. E isso, por exemplo, é uma coisa dita abertamente pelos fundadores do Black Lives Matter. A Patricia Cullors, por exemplo, uma das fundadoras, diz: eu sou uma marxista treinada. Eu sou uma marxista treinada, sou uma ativista treinada. Nosso objetivo não é só a igualdade dos negros, e estava no site deles, e tem print na internet. Nosso objetivo é destruir essa estrutura patriarcal do Ocidente e para a gente chegar à nossa revolução. Então isso é marxismo. É a divisão da sociedade entre oprimidos e opressores. Então você cria... em quantos grupos de oprimidos e opressores você pode dividir? Infinitos. Um exemplo claro agora, por exemplo, é quando você está transformando... você tem dentro do movimento YZ, isso, sei lá quantos, pequenos, cada dia... até o nome, olha só, até um nome que era GLS antigamente, depois virou LGBT, depois virou LGBTQ... Claro, porque você pode dividir em quantas coisas for. Dizem que tem mais de 100 gêneros. Então, eles dizem, por exemplo, os transgêneros se sentem oprimidos pelos gays. E os gays já estão revoltados, vários gays dentro do movimento já estão revoltados com eles. E mais, estes movimentos não representam sequer as pessoas. Sim. O Black Lives Matter não representa os negros americanos. Tem um monte de amigos negros que são revoltados com isso aí. Claro. E um monte de amigos gays também que estão muito tristes com o andar da carruagem. Porque aí prejudica todo mundo, né? Na verdade. Claro que prejudica todo mundo. Então, isso é um resumo sobre todas essas coisas que você me colocou, que são mais ou menos complexas e são coisas que eu faço questão de explicar no curso que eu estou dando, como que as coisas chegaram a esse ponto, qual é a construção, de onde vem a ideia, de onde vem uma ideia de um movimento como o Black Lives Matter, qual é o papel do Saul Alinsky nisso, quem foi o Saul Alinsky, o que ele idealizou, qual foi o papel dele, por exemplo, na formação da Hillary Clinton e do Barack Obama, que deixaram as coisas chegarem a esse ponto de forma proposital. E tudo que chega no Brasil hoje, tudo, não há nenhum movimento intelectual de esquerda original do Brasil. Todas as pautas são importadas. E é por isso que você olha a Avenida Paulista e vê uns animais lá escrevendo "Vidas negras importam", igual fizeram em Nova York, Chicago e outras cidades americanas. E primeiro, é uma tradução que não faz sentido em português, é uma tradução estranha. E segundo, é uma pauta que não faz a menor diferença, porque no Brasil a polícia mata de qualquer forma, negro, branco, amarelo, basta você ir para uma favela. A gente que é do Rio, que tem mais contato aí, o carioca tá assim perto da favela, né? Eu trabalhei no setor público, então fui muito à favela, frequentava a favela.
Você vê que não tem esse negócio de raça, nunca existiu essa divisão racial, você não via isso, você via nego ferrado e nego com grana. Mas racial, uma separação racial, tipo, você é favelado, mas é branco, então você é da elite da favela. Porcaria nenhuma, nunca existiu isso.